Nossa herança, capítulo 1. A Igreja Cristã através dos tempos. A Igreja do Antigo Testamento. A Igreja de Deus se estende do Éden ao Éden. Aqueles que obedecem a Deus têm sido chamados por vários nomes, tais como os filhos de Deus, a semente de Abraão, os filhos de Israel, cristãos. Eles têm as mesmas crenças fundamentais. A Igreja do Antigo Testamento aceitava a lei de Deus como sua verdadeira regra de vida. A lei dos 10 mandamentos é imutável, porque é uma expressão do caráter de Deus, o qual é universal, eterno, imutável. Muito antes dos 10 mandamentos terem sido dados a Moisés no Monte Sinai, o povo de Deus já obedecia a eles. Deus disse: Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, verso 5. Deus tem somente um método de salvação, um modelo de justificação, através de todos os tempos. Lemos em Salmos 105, dos versos 8 ao 11, que ele fez um concerto com Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Israel, por aliança perpétua. Deus declara que o concerto foi feito para sempre, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Não é correto dizer que no tempo do Antigo Testamento as pessoas estavam sob a lei e no tempo do Novo Testamento elas estão sob a graça. Somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, e quando experimentamos essa salvação e entramos num relacionamento de salvação com Ele, nos deleitamos em fazer a sua vontade. Membros da Igreja do Antigo Testamento mostraram sua fé no plano da salvação através do oferecimento de sacrifícios. Pela fé, eles aceitaram o plano de Deus, pois o sacrifício era o símbolo do Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo. Eles se tornaram homens e mulheres livres, novas criaturas através da fé no Messias vindouro. A esperança de todos os tempos tem sido a vinda do Senhor. Deus instruiu os membros da Igreja do Antigo Testamento através dos profetas. Moisés foi o primeiro escritor que Deus usou para relatar instruções permanentes para sua Igreja e para preservar as experiências do povo para as gerações futuras. Esses escritos inspirados eram lidos para a congregação no sábado, o 7º dia da semana, e outras ocasiões especiais. Conhecemos esses escritos como Antigo Testamento. A Igreja do Novo Testamento. A Igreja do Novo Testamento recebeu suas crenças fundamentais da Igreja do Antigo Testamento. Ela aceitou a lei de Deus como regra de vida. O Senhor Jesus sabia que algumas pessoas pensariam que ele veio substituir ou mudar os ensinos da Igreja do Antigo Testamento e a lei. Por isso, ele disse: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus, capítulo 5, verso 17. Como a Igreja do Antigo Testamento, a Igreja do Novo Testamento amava e valorizava a lei de Deus. Paulo declara: Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos, capítulo 7, verso 22. A Igreja do Novo Testamento foi privilegiada por ter o Senhor da Glória vindo a eles na forma humana. Infelizmente, os membros da Igreja, mesmo estudando as Escrituras, estavam tão cercados das muralhas da tradição que não conseguiram aceitar a Jesus como Salvador do mundo. Os apóstolos continuaram a pregar: Porque não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Igreja Apostólica foi organizada depois da ascensão de Cristo, e Tiago tornou-se o primeiro presidente geral. A Igreja tinha um programa evangelístico muito forte. Além dos 12, lemos sobre Paulo, talvez o maior evangelista de todos os tempos, e de Barnabé, Silas, João, Marcos, Apolo, Timóteo e Tito. Os diáconos também foram eleitos como oficiais da igreja primitiva. Parece que a sede da igreja primitiva era em Jerusalém, mas os apóstolos e ensinadores da doutrina foram comissionados a irem a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15.
Os oficiais e membros da Igreja Cristã primitiva escreveram evangelhos e epístolas, não somente para a Igreja primitiva, mas para a Igreja Cristã nos séculos subsequentes. Apenas poucas semanas depois que o Senhor ascendeu ao céu, os membros da Igreja do Novo Testamento sofreram perseguição. Os discípulos foram postos na prisão por pregarem, e Estevão tornou-se o primeiro mártir. À medida que os cristãos se espalharam pelo Império Romano, a Igreja entrou em contato com o paganismo e os seguidores de Cristo foram aprisionados, torturados e mortos. O período mais escuro da perseguição foi mais ou menos entre os anos 100 e 300 depois de Cristo, quando a espada não exterminou a Igreja cristã. O inimigo das almas tentou outro método de ataque. Ele tentou tornar a Igreja popular com o Estado e trazer ritos e cerimônias pagãs para dentro da religião cristã. Pouco a pouco, falsos ensinamentos se infiltraram na Igreja. A fé pura se perdeu à medida que os cristãos se tornaram ricos e poderosos nos negócios e na política. Em 476 d.C., as tribos bárbaras do norte derrubaram o Império Romano, e na crise que se desencadeou, o cabeça da Igreja tornou-se conhecido como bispo. A Bíblia não estava nas mãos dos membros da Igreja, em parte porque somente cópias manuscritas estavam à disposição naquele tempo, mas principalmente porque os líderes da Igreja tinham medo de permitir que as pessoas estudassem as Sagradas Escrituras, para que não descobrissem que algumas das doutrinas da Igreja, tais como a imortalidade da alma, a adoração aos santos, o purgatório e a observância do sábado, não foram ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Roma afirma que mudou o dia de culto do sétimo para o primeiro dia da semana. A história e a Bíblia mostram que a observância do domingo como uma instituição veio do paganismo. Apesar da transigência e apostasia que entraram na Igreja, houve sempre um remanescente que manteve a fé de Jesus e guardou os mandamentos de Deus. A Igreja da Idade Escura. Por volta do sexto século, os bispos de Roma detinham o poder sobre a maioria das igrejas cristãs. Essa liderança forte era conhecida como papado, tendo o papa como cabeça. Em 538, o poder papal tornou-se supremo e dominou por um período de 1260 anos, como foi predito por Daniel e João em seus livros. Esse período de supremacia papal terminou em 1798, quando o Papa de Roma foi levado à prisão. Por meio da autoridade secular, a Igreja forçou os seguidores de Jesus a escolherem aceitar as falsas doutrinas e as cerimônias pagãs do catolicismo ou ir para a prisão, e talvez enfrentar a morte pela espada ou ser queimados, amarrados a um madeiro. Esse longo período da história tem sido denominado de Idade Escura. Como um historiador afirmou, o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida, e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a estes homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados como hereges, impugnados os seus motivos, criticados seu caráter e suprimidos, difamados ou mutilados os seus escritos. No entanto, permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações vindouras. A Igreja da Reforma. Em terras que ficavam além da jurisdição de Roma, existiram por muitos séculos corporações de cristãos que permaneceram quase totalmente livres da corrupção papal. Estes cristãos acreditavam na perpetuidade da lei de Deus. Igrejas que se mantinham nesta fé e prática existiram na África Central e entre os armênios na Ásia. Mas, dentre os que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara sede. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras.
por trás dos elevados baluartes das montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali conservou-se a luz da verdade, a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. João Wycliffe foi o arauto da Reforma, não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi dado proferir jamais deveria silenciar. Quanto à atenção de Wycliffe se volveu às Escrituras, passou a investigá-las com a mesma proficiência que o havia habilitado a senhorar-se da instrução das escolas. Deus designara a Wycliffe a sua obra, pusera-lhe na boca a palavra da verdade e dispusera uma guarda a seu redor para que esta palavra pudesse ir ao povo. A vida fora-lhe protegida e seus trabalhos se prolongaram, até ser lançado o fundamento para a grande obra da Reforma. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. John Huss foi um dos membros da Igreja da Reforma que leu e acreditou nos escritos de John Wycliffe. Quando se tornou um ministro, ele expôs os ensinos da Igreja que não possuíam fundamento bíblico, e seus sermões despertaram o interesse de centenas de estudantes de todas as partes da Boêmia e da Alemanha. John Huss foi queimado num poste, como posteriormente aconteceu com Jerônimo, seu companheiro e incentivador. O grande ímpeto da Igreja do período da Reforma veio da coragem e fé de Martinho Lutero. Aos 21 anos, Lutero já era um intelectual de renome. Ele leu a Bíblia em latim, a primeira Bíblia que ele viu na vida, e memorizou porções da Escritura. Dramaticamente, ele chegou à conclusão de que o justo viverá pela fé. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou na pesada porta de madeira do castelo de Wittenberg uma lista de 95 teses, ou afirmações de doutrina. Isso foi posteriormente impresso e espalhado por toda a Europa. Quando exigido a retratar-se de suas convicções, ele respondeu: "Não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém." A Igreja da Reforma expandiu-se devido à tradução da Bíblia para o alemão por Martinho Lutero. Felipe Melanchthon era um amigo íntimo de Lutero e também um professor em Wittenberg. Ele ajudou a escrever a Confissão de Augsburgo, um ponto alto da Reforma Protestante. João Calvino, um francês, deu força aos huguenotes. De Genebra, Suíça, muitos de seus estudantes foram para a Espanha, Inglaterra e outros países, onde apoiaram a reforma. Um dos seus mais entusiastas estudantes foi John Knox, cuja pregação abalou os fundamentos da apostasia na Escócia. Ulrich Zwinglio foi um reformador na Suíça no tempo de Lutero. Zwinglio era pastor da Catedral de Zurique. A Suíça tornou-se um modelo de paz e ordem como uma nação e centro protestante. Na Escandinávia, a reforma prosperou. Os irmãos Petri traduziram a Bíblia para o sueco e a Suécia tornou-se um país protestante. João Tausen pregou a reforma na Dinamarca e, através do seu trabalho e tradução da Bíblia para o dinamarquês por Pedersen, a Dinamarca tornou-se protestante. A Igreja da Reforma foi ajudada por traduções posteriores da Bíblia para outras línguas. William Tyndale e a imprensa deram Bíblia ao povo comum da Inglaterra em sua própria língua, e a Bíblia tornou livres os homens de muitos países. As trevas foram dissipadas pela palavra de Deus. A ignorância foi substituída pelas Escrituras. Reformadores posteriores como Wesley levariam as verdades do Evangelho a uma projeção muito maior. A Igreja dos Pais Peregrinos. No dia 16 de setembro de 1620, aproximadamente uma centena de peregrinos, homens e mulheres de um fervor religioso de ferro, iniciaram uma viagem no navio Mayflower para o que hoje é conhecido como Estados Unidos da América. Sua viagem de fé foi motivada pelo desejo de liberdade religiosa. Essa aventura abriu caminho para outros amantes da liberdade, como Roger Williams. Williams tornou-se o fundador da colônia de Rhode Island, a primeira província da América com uma forma de governo republicano e total liberdade religiosa. A Igreja dos Primeiros Missionários. O pai das missões modernas foi William Carey, na Inglaterra.
Ele viveu entre 1761 a 1834. Quando jovem, consertava sapatos, e acima da sua banqueta de trabalho tinha um grande mapa do mundo na parede. O sapateiro foi inspirado a navegar para terras estrangeiras pelos relatos das viagens do Capitão Cook. Um sermão que ele pregou para um grupo de pastores resultou na formação da primeira sociedade missionária, e Carey viajou como missionário pioneiro para a Índia. Apesar de muitos reveses, ele traduziu partes da Bíblia e estabeleceu os fundamentos para as missões modernas. Quando o século XIX começou, as igrejas protestantes tinham uma consciência missionária. Sociedades para a manutenção de missionários começaram a ser criadas em muitos países. Não menos que 7 sociedades foram formadas na Inglaterra e na América, durante o quarto século, imediatamente após a fundação da Sociedade Igreja Missionária em 1799. A era das missões modernas havia começado. Entre os que sofreram privação e morte para expandir as fronteiras do Evangelho estão os seguintes: William Carey, primeiro missionário enviado à Índia. Robert Morrison preparou um dicionário inglês e chinês e publicou a Bíblia. Adoniram Judson traduziu a Bíblia para o birmanês, também serviu na Índia. David Livingstone abriu a África para o cristianismo. Robert Moffat, obreiro pioneiro na África. John William foi o pioneiro com o barco Mensagem de Paz no sul do Pacífico. John Patton teve a vida ameaçada por canibais 53 vezes nas ilhas do Pacífico. A Igreja dos Adventistas. A grande doutrina apostólica da segunda vinda de Cristo, o reavivamento do interesse dos reformadores em relação a esse evento e os sinais que indicavam sua proximidade formaram um pano de fundo para a pregação da segunda vinda de Cristo no início do século XIX. O trabalho de Guilherme Miller foi de importância primordial para o movimento emergente. A segunda vinda de Jesus à Terra como Rei dos Seis foi anunciada pelos profetas da Igreja do Antigo Testamento. Através de séculos de perseguição e martírio, a esperança da segunda vinda de Cristo fortaleceu os cristãos dos séculos escuros. Os profetas acreditavam nas profecias desse evento e relataram sua confiança de que não demoraria muito tempo até o retorno de Jesus. Agora vemos que sua segunda vinda tornou-se o tema dominante em muitas partes da igreja cristã e é responsável pelo grande reavivamento religioso. Esta parte empolgante da história da igreja será apresentada em maiores detalhes na próxima parte deste curso da história da igreja. Guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus Cristo ou o espírito de profecia, proclama as 3 mensagens angélicas a cada tribo, nação, língua e povo, chama atenção para a hora do julgamento de Deus, anuncia que Babilônia caiu, adverte homens e mulheres a não receberem a marca da besta, tenha paciência dos santos e tenha fé em Jesus. A Igreja do Remanescente. Remanescente é um termo bíblico para descrever a igreja do último período da história da Terra. Assim como o retalho é o último pedaço de uma peça de tecido, assim a igreja remanescente é a última das igrejas de todas as eras. No livro de Apocalipse, João apresenta muitas características da igreja remanescente. Memorize estes textos e suas referências. A igreja remanescente existe para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 3. Em outras palavras, a igreja deve continuar o trabalho da reforma protestante. Ela deve trazer o protesto de volta ao protestantismo e levar homens e mulheres a protestar contra a substituição da verdade pela tradição. Deve anunciar as reformas esboçadas na palavra de Deus, para que as pessoas andem em sua luz e não nos ensinos dos homens. No plano de Deus, ele delineou que o movimento pregasse o evangelho eterno e a mensagem do terceiro anjo a todo mundo antes da segunda vinda de Jesus. Assim como João Batista foi o arauto da primeira vinda de Cristo, a igreja remanescente deve ser o arauto da sua segunda vinda. As Escrituras declaram que houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. A Bíblia também indica que haverá uma igreja remanescente. Ela também é enviada de Deus. Os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia se harmonizam com os ensinos da Igreja Cristã através dos tempos.
Enquanto estuda a Bíblia, você notará que tais verdades como a salvação pela graça através da fé, o julgamento, o sábado como o sétimo dia, o batismo por imersão, o dízimo, o dom de profecia, a segunda vinda, o estado inconsciente do homem na morte e a separação do mundo foram todos ensinos da Igreja em outras eras. O próprio Senhor Jesus, que foi nosso supremo exemplo, foi batizado por imersão, guardou o sábado, ensinou a santidade do casamento e a responsabilidade de devolver o dízimo, e advertiu os homens do julgamento vindouro. Esses são ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje. O povo de Deus deve ser encontrado em todas as denominações cristãs. Fazem parte do povo de Deus aqueles que estão andando segundo a luz de sua palavra, tanto quanto eles a entendem. Quando sinceros de coração entenderem as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, eles obedecerão a essas mensagens. João diz que todos os que estão na Babilônia espiritual devem sair dela. Deus deseja que seu povo se una à igreja remanescente para que sejam testemunhas da verdade. Assim estarão prontos e esperando a vinda de Jesus. Você tem o privilégio de ser membro da igreja remanescente. Você tem muita luz e por isso tem uma responsabilidade dada por Deus de viver à altura dessa luz. Neste livro você pode acompanhar um esboço da história da igreja remanescente. Decida hoje, pela graça do Senhor Jesus, que você será um verdadeiro representante dessa igreja. Então você poderá cantar honestamente: ó, como pulsa o coração, quando nos lembra a antiga fé que revelaram os nossos pais, ante a dor e a morte até.